Ontem nós falamos sobre quem mesmo? Quem foi o personagem de ontem? Pilatos, né? Nós falamos também sobre Judas, nós falamos sobre Pedro, e esta noite nós vamos falar sobre um personagem que teve uma história trágica, mas que também teve um fim extraordinário. Eu quero falar sobre a liberdade que é concedida através da cruz do Calvário, a cruz que está ao centro, a cruz que é a mais importante de todas, ou que se tornou a mais importante de todas. Uma cruz que para Jesus foi uma maldição, mas para nós foi a libertação. A história da raça humana está representada nestas três cruzes: a cruz da rebelião, a cruz da redenção e a cruz do arrependimento. E estas três, elas contam um pouco da nossa própria história, da história humana. A condenação eterna, como bem sabemos, é o destino inevitável de todos, de todo aquele que pensa que liberdade é o quê? É fazer o que se deseja. A falsa concepção de que liberdade é o desejo ou a prática de se fazer qualquer coisa que o coração ambicionar, que os sentimentos desejarem, que as propensões desejarem. Mas será que liberdade de fato é isto? Será que liberdade é de fato eu ter condições, ou eu vivenciar a prática de uma vida irrestrita, sem limites, sem regras? Será que isto é que seria liberdade? Obviamente que não. E há inclusive filósofos ateus que ensinam essa concepção, que dizem, e eu conheço alguns deles, que afirmam que a verdadeira liberdade é quando você sabe viver dentro dos seus limites. Há diversos filósofos, há diversos poetas, há diversos historiadores que, mesmo sem um viés religioso ou cristão, entendem bem que liberdade não é viver de maneira irrestrita, sem regras, sem limites. Eles têm a clara concepção de que há limites mesmo para a ética, para a conduta, para a moral, para a concepção de ideias. O entendimento equivocado de liberdade nos aprisiona, e esta é a verdade, nos aprisiona em um cativeiro que muitas das vezes não pode ser a princípio apalpado. A princípio não pode ser nem mesmo visto ou ouvido. Muitas das vezes as pessoas só entendem que afundaram num sistema escravatório, quando muitas das vezes já é tarde para se livrar das consequências disto. Nós temos liberdade para escolher como viver, mas não temos liberdade para escolher como ser julgado, como ser avaliado no dia final da história. Mas antes que esse dia chegue, há oportunidades de nós, através de um entendimento profundamente consciente, ter uma clara percepção, noção de que há uma porta pelo fundo que pode ser aberta. Há uma luz no fim do túnel que pode ser alcançada.
E é por isso que a história de hoje se resume em 3 cruzes, e uma delas é a cruz que liberta. É a cruz que esfacela as correntes. É a cruz que dá vista aos cegos. É a cruz que alimenta o faminto. É a cruz que nos faz olhar para o céu e ver algo diferente vindo de lá. Bom, amigos, em João 12, verso 32 afirma: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus foi pendurado entre o céu e a terra para nos ligar novamente ao céu. Ele disse: eu, quando for levantado da terra, quando for levantado entre o céu e a terra, aqui ele afirma: todos serão atraídos para mim. E é curioso como esse texto ele é bastante, ao mesmo tempo, chocante, real e ao mesmo tempo irônico. Irônico porque mesmo aqueles que não aceitam a cruz do Calvário como oportunidade de vida nova, oportunidade de arrependimento, oportunidade de uma nova concepção de vida, mesmo dentre aqueles que não aceitam a cruz, que não olham para a cruz como nós olhamos, mesmo eles, de alguma forma, são atraídos para a cruz. São atraídos. Eu estava lendo recentemente um livro de um filósofo ateu, e o curioso é que ele, mesmo professando o ateísmo, mesmo não acreditando em Jesus como Senhor ou como Deus, como um ser especial, mesmo assim ele reconhece os valores ensinados por Jesus como valores que deveriam ser valores universais, como valores que deveriam ser abraçados por toda e qualquer comunidade. Mesmo dentre aqueles que se intitulam inimigos do cristianismo ou inimigos da religião, eles sempre têm algo a combater a respeito da cruz do Calvário. Ou seja, se eles tentam combater é porque é uma preocupação para eles. E se é uma preocupação é porque algo os atrai, algo mexe com eles, algo os motiva a escrever sobre o assunto, nem que seja para combater. Todos atrairei a mim. E dentro do contexto da cruz do Calvário, todos são atraídos para a cruz, mas tem um detalhe: mas nem todos são alcançados por ela. Nem todos são atraídos para a cruz, mas nem todos são alcançados por ela. Observe, são 3 cruzes. E eu vou intitular cada uma delas da seguinte forma: a cruz do mau ladrão, ou do homem não arrependido, a cruz do não arrependido, a cruz que liberta e a cruz do arrependido. O mau ladrão, o bom ladrão e Jesus ao centro. A cruz daquele que não se arrepende. Em Lucas 23, verso 39, diz que ele olhando para Jesus e olhando para o outro ladrão, afirmou: se tu é o Filho de Deus, salva-te e salva-nos. Primeiramente você percebe a ironia: se tu. A mesma expressão utilizada por Lúcifer ou por Satanás lá no deserto: se você é. Ou seja, para ele não havia convicção, para ele Jesus era apenas um mero homem. Para este ladrão, para este homem, para este ser humano não arrependido, Jesus era apenas uma pessoa qualquer. Embora
ensinasse bons conceitos, boas filosofias, embora defendesse um bom costume, embora apregoasse a ideia do amor, da compaixão, da misericórdia, embora fosse simpatizante dos desafortunados, ele simplesmente diz assim: olha, eu sei que você não é, mas já que você se intitula ser, então por que você não salva eu, tira eu daqui e tira você também? O discurso da ironia, o discurso de alguém que não crê, o discurso de alguém que não está arrependido, o discurso de alguém que não passa de um mero oportunista. Se você tiver aí alguma solução, eu topo, eu aceito, para eu descer dessa cruz e sair dessa agonia. Se você me beneficiar em alguma coisa, quem sabe a gente não se torna aí companheiro, amigo, quem sabe a gente não trabalha junto. Do outro lado, a cruz do arrependido. Em Lucas 23, verso 41, ele disse assim: nós com justiça padecemos. Por quê? Por quê? Merecemos. E este é um dos primeiros sentimentos de um coração arrependido. Este é um dos primeiros sentimentos de um coração que consegue sentir a sua profunda miséria. Esse é o sentimento de uma consciência que é ferida por uma realidade maior, que agora pode ser visualizada, contemplada. Estas aqui são as palavras de alguém que consegue olhar para si mesmo com desprezo por causa de suas más obras, de seu mau comportamento, de sua má conduta. Essas são as palavras de alguém que conseguiu ver o que uma vez um profeta não conseguiu ver: a presença de um ser angelical, a presença de uma glória maior do que qualquer glória terrena. É por isso que embora não exista bons ladrões, mas é por esse motivo que é mais tarde intitulado como bom ladrão, porque a bondade de Cristo, a bondade de Deus conseguiu penetrar no seu duro coração e torná-lo sensível. O mau ladrão, ou aquele que não se arrependeu, ele está apenas interessado nos benefícios terrenos. O mau ladrão, assim como muitos de nossos dias, estão apenas interessados nos benefícios. Olha, salva, desce eu da cruz e desce você também. E é comum, mesmo nos dias atuais, é comum encontrar pessoas que estão dispostas a seguir uma igreja, estão dispostas a orarem, estudarem a Bíblia, estão dispostos a fazer muitas coisas de índole religiosa, desde que de alguma maneira eles sejam beneficiados. É possível ver testemunhos de pessoas que disseram assim: eu estive em tal igreja, mas como aquelas promessas que faziam de prosperidade, ou então de bênçãos materiais, como elas não aconteceram, eu entendi que aquilo era tudo um bando de charlatão e eu saí e fui embora. Tem pessoas que às vezes procuram a igreja, procuram a Deus quando não tem mais nada para procurar na vida. Há pessoas que estão atrás do poder de Deus e não do caráter de Deus. Tem aqueles que querem apenas serem abençoados e beneficiados, mas não querem ser uma bênção. Ao contrário daquele ladrão que se arrependeu, ele está preocupado com as necessidades eternas. E por isso ele não disse: Senhor, me tire da cruz. Ele não disse: Senhor, alivia as minhas dores. Ele não disse: Senhor, muda a trajetória da minha situação presente. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu
reino, porque a mente deste arrependido não estava mais na terra. Quando o arrependimento genuíno chegou em seu coração, quando ele conseguiu ter percepção espiritual da realidade da vida, quando ele conseguiu olhar para o céu, mas não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, então ele entendeu que nada nesta terra é importante. A coisa mais importante que existe para uma pessoa arrependida é o perdão, a misericórdia e a compaixão de Deus. Não tem valor, não tem nada mais importante, mais valioso do que o perdão de Deus. Não tem nada que vale mais, não tem nada que tenha mais valor do que o perdão de Deus. É a única coisa capaz de produzir paz, é a única coisa capaz de permitir que você tenha uma vida mais esperançosa. E foi para isto que a cruz do Calvário se tornou uma realidade. Foi para isto que Deus deixou o seu trono de glória, para manchar os seus pés com a imundície da terra. Foi para isso que Ele veio, para se ferir, para que as nossas feridas sejam curadas. Foi para isso que Ele veio, para lançar os seus pés no pó dessa terra, para que os nossos pés possam um dia pisar no solo da glória. Ele veio vestir-se de uma coroa de espinhos, para que em nossa cabeça um dia pudesse receber a coroa da vida eterna, a coroa da vitória. E é o perdão de Deus que proporciona tudo isto. O ladrão que não se arrependeu, ele queria apenas sair da cruz, e queria apenas voltar para a sua velha vida. Queria apenas sair da cruz, para voltar para a sua velha vida, nada mais. Mas o bom arrependido, o bom ladrão ou o arrependido, este queria sair da cruz. Sim, ele queria, mas só se fosse para viver uma nova vida. O seu arrependimento demonstra isso, as suas palavras demonstraram isto. O seu diálogo com o Rei da Glória, com o Rei do Universo, o seu diálogo demonstrou que em seu coração nada era mais importante do que o de deixar a velha vida, de abandonar a velha vida, de se esquivar da velha vida e seguir numa trajetória diferente da velha vida. O mau ladrão, ou o homem que não se arrependeu, este possuía uma visão puramente terrena da vida. Não conseguia enxergar nada mais do que coisas terrenas. Os seus olhos não conseguiam contemplar, ao olhar para o céu, não conseguia contemplar nada mais do que nuvens ao céu. Mas o homem que se arrependeu, este passou a ter uma visão espiritual, a ponto de conseguir enxergar ao céu, além das nuvens, um paraíso vindouro. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem arrependido entendeu que além da terra existia um reino maior, triunfante, glorioso, majestoso, e por isso ele olhou para Jesus e buscou em Cristo, buscou nele as condições favoráveis para ele não perder parte desta história, para ele poder fazer parte desta história. O homem que não se arrependeu queria apenas o alívio da dor e do sofrimento, queria apenas se libertar dos incômodos terrenos. Ele queria apenas se libertar da dor, da opressão e do sofrimento terreno. Mas o ladrão arrependido, este queria, mais que tudo, o alívio e a paz de espírito.
o alívio e a paz de espírito. Quantas pessoas em nossos dias vivem atormentadas porque não têm paz? Somente nele podemos ter um espírito abrandado. Somente em Cristo é que podemos trilhar, caminhar, mesmo no vale da sombra e da morte. É através de Cristo que podemos ainda trilhar no meio desse mundo turbulento, porém em paz. Em paz. Eu tive o privilégio de conhecer o Marcelinho. Marcelinho já faleceu. Não sei se alguém se lembra, ele cantava em alguns lugares pelo Brasil. E ele não era maior do que uma criança de colo, mesmo tendo mais de 30 anos de idade. Ele tinha uma doença, não podia andar, não podia nem mesmo comer com as próprias mãos. Vivia numa caminha de bebê, de criança. E alguém colocava o microfone assim nele e ele cantava nas igrejas. Esteve na mídia. Ele era adventista do sétimo dia. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E quando eu o conheci pessoalmente, eu fiz questão de perguntar a ele: Marcelinho, o que é? Me diga, o que é que permite você ter tanta tranquilidade? Ele disse assim: a minha felicidade é Jesus Cristo. A minha felicidade é que o meu Redentor vive. Essas eram as palavras que saíram da boca dele. Mas só entende isso quem realmente vivencia isto. Somente pode compreender o alívio, ou o ato de viver aliviado ou pacificamente num mundo turbulento como este, somente quem realmente foi infectado pela bondade e o amor de Deus. Agora, ao contrário disso, são aqueles que são tão ambiciosos nessa terra, vivem, respiram, comem, lutam e se matam e morrem pelas coisas dessa terra. Estas são as pessoas que não têm paz. Porque para elas a vida é uma competição, porque para elas o nada que a terra oferece é o tudo que ela precisa para viver. Porque para essas pessoas, às vezes a ameaça de perder o emprego, às vezes a ameaça de uma concorrência, às vezes a ameaça de não conseguir alcançar determinado sonho ou avançar determinado degrau na vida, para essas pessoas isso já é um pesadelo. Me lembro de um homem, conheci um homem, que ele ganhava, eu vou chutar aqui o valor, só para você entender o que eu estou dizendo, que eu não sei exatamente o valor, mas uma vez eu conheci um homem que ele ganhava, por exemplo, 1 milhão por ano, mas teve um ano que ele ganhou só 800 mil, 200 mil a menos. Sabe o que ele fez? Entrou em desespero e se matou, porque ganhou 200 mil a menos. São pessoas que não têm paz, porque a esperança delas a esperança está nas coisas, a esperança está nas pessoas, a esperança está nos seus bens, a esperança está nos seus sonhos terrenos, a esperança está nas suas riquezas. É por isso que aqui nós vemos um nítido reflexo do que existe em nossa sociedade como um todo. Para o que importava era apenas o alívio terreno, para outro era a paz de espírito. O ladrão que não se arrependeu, este não se arrependeu da sua vida errada, mas o ladrão que se arrependeu, este se arrependeu por cada letra de sua velha história, e isso é o que provocou toda extrema e radical diferença. O mau ladrão, este se acha digno de sair da cruz, e por isso ele disse: me tire da cruz. Este se acha digno de sair da cruz, enquanto que o ladrão arrependido, este se acha merecedor da cruz. Ele disse: nós merecemos estar aqui.
Esse aqui é o sentimento de quem realmente está arrependido. Quem não está arrependido se sente muito digno de muita coisa, merecedor de alguma coisa. Quem não se arrepende genuinamente procura justificar de alguma maneira os seus erros, os seus pecados, a sua vida errada, as suas contradições. Não assume a sua postura, não assume os seus erros. Mas aquele que se arrepende genuinamente, ele não reclama com Deus, sabe por quê? Porque ele sabe que no fundo, no fundo, no fundo, cada gota de lágrima que sai dos seus olhos é merecido. Aquele que se arrepende genuinamente, que tem visão profunda e espiritual das coisas, ele entende, ele sabe que na verdade tudo que nós merecemos é o sofrimento e a morte. E é por isso que ele se arrepende e busca em Cristo a compaixão, a misericórdia. Em Cristo ele busca o perdão. Em Cristo ele busca o perdão, porque tem consciência dos seus erros, tem consciência da sua vida errada, tem consciência de que merece, de que ele é merecedor, e que nada mais e nada menos sofre pelas consequências também de uma vida toda errada. Amigos, para o ladrão que não se arrependeu, Jesus era apenas um homem qualquer. Mas para o ladrão que se arrependeu, Jesus era o rei. O rei. Por isso ele afirmou: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Para ele Jesus era o rei. Mas para o ladrão que não se arrependeu, Jesus era apenas um personagem da história, um homem com boas intenções. Mas para o ladrão que se arrependeu, que teve percepção espiritual, para ele Jesus era o rei. Era o rei. O mau ladrão, para este, restou-lhe apenas o silêncio de Cristo. Quando ele falou com Jesus, para ele restou-lhe apenas o silêncio de Cristo. Mas para o bom ladrão, para este, Jesus olhou, fitou seus olhos nele e abriu seus lábios para dizer: você vai estar comigo no paraíso. Na Bíblia há pelo menos 2 registros de 2 homens que não morreram sem antes ter certeza que estarão na eternidade. Na Bíblia há 2 homens que receberam a notícia antes de morrer que estes levantariam na manhã da ressurreição. O profeta Daniel, quando o anjo disse a ele: fique em paz, Daniel, segue os teus dias, você vai descer à sepultura, mas na manhã da ressurreição você vai ser levantado para a glória. Lembra disso em Daniel 12? E agora o bom ladrão, no discurso do século, ou do milênio, ou da história, ele fala com Jesus, demonstra seu arrependimento, e Jesus olha para ele com compaixão, com ternura, com amor, com bondade, e diz a ele: meu filho, assim como o anjo disse para Daniel lá no passado, eu agora vou dizer a você: você vai morrer, mas você vai estar no paraíso comigo. Ah, que privilégio! Que privilégio! Que grande privilégio! Imagine, você está prestes a falecer e de repente um ser angelical manda uma mensagem para você: olha, você vai morrer logo logo, mas você pode morrer em paz, porque o seu nome está no livro da vida e você vai levantar na manhã da ressurreição. Meu Deus, que coisa mais linda! Meu Pai, que coisa mais maravilhosa! Dá para perceber a dimensão do quanto isso é extraordinário?
Mas a mensagem de Jesus, ela chega até nós hoje. A mesma mensagem de Jesus chega para todos que, a exemplo do bom ladrão, se arrependem de sua vida errada, se arrependem das mazelas da sua existência e se voltam para o céu completamente. O mau ladrão era o único escravo naquele momento nas 3 cruzes, porque o outro foi libertado por aquele que estava ali para libertá-lo. Ao mesmo tempo em que um se aproveita da chance, da oportunidade, o outro pega a oportunidade e joga no lixo, desperdiça, lança fora e não aproveita. Quem é o escravo e quem é o livre aqui esta noite? Quem é o que vive na escravidão aqui hoje à noite, nesta igreja, na igreja central do Sobral? Quem é o escravo aqui hoje à noite? E quem é aquele que está livre? Hoje as 3 cruzes estão vazias. Na verdade, elas nem existem mais. A cruz da rebelião, a cruz da redenção e a cruz do arrependimento revelam para nós mais uma coisa: que a cruz da rebelião é a cruz daqueles que aguardam a mera condenação, mas a cruz do arrependimento é a cruz daqueles que estão aguardando a ressurreição da redenção, a redenção da glória futura. Se o ladrão da cruz fosse o único converso, escuta bem o que eu vou dizer, se o ladrão da cruz fosse o único converso em toda a história, para Jesus já teria valido a pena. Se aquele homem fosse o único e depois dele não tivesse mais ninguém para Cristo, para Deus, já teria valido a pena cada suor de sofrimento, de angústia, cada momento de coração dilacerado, e cada movimento dos pregos que prenderam as suas mãos e os seus pés teriam valido a pena. E olha o que Ellen White escreveu: a alma que se entregou a Cristo é mais preciosa a seus olhos do que todo o mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. Se o ladrão, o bom ladrão, o homem arrependido fosse o único, o céu estaria em festa e Jesus teria entendido que valeu a pena cada sacrifício. Este ladrão esteve plenamente convencido de que seu problema era muito mais profundo, e ele não perdeu tempo tentando explicar a sua vida errada, os seus pecados. Ele foi direto à fonte do perdão, à fonte da compaixão, à fonte da misericórdia, e se derramou diante dele, e clamou diante do único ser do universo capaz de livrá-lo da condenação eterna, porque você bem sabe que nesse mundo todos estão condenados, todos nascem condenados, mas alguns poucos são libertos da condenação através do sacrifício e da morte expiatória substituta de Jesus Cristo. Não basta aceitar Jesus como Salvador, é isso que a história nos revela. É preciso também aceitá-lo como Rei, como Senhor da vida. Uma coisa é aceitar a Jesus e outra coisa é tê-lo como Senhor. Uma coisa é você aceitar a Cristo, mas outra coisa é você recebê-lo como Rei da sua existência, da sua vida, como dono da sua existência.
E eu encerro dizendo as palavras que Jesus disse àquele homem. Eu disse várias vezes o bom ladrão, mas ele deixou de ser ladrão no dia que o seu nome entrou no livro da vida. Ele deixou para Deus, para o céu, para Cristo. Ele deixou de ser ladrão a partir do momento em que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para aquele homem como se estivesse vendo todos, de todas as gerações. O olhar de Jesus para aquele homem é como se ele estivesse também vendo eu, vendo você, vendo todas as pessoas ao longo de todas as eras. E ele pôde olhar, olhando para o ladrão, mas olhando ao mesmo tempo para todos, em todas as gerações, que se arrependem, que estão contritos, envergonhados de sua vida errada. Ele olha para todos nós, e olhando para nós, ele diz: em verdade te digo, que você, Paulo, que você, Expedito, que você, João, que você, Eveline, que você, aonde quer que você esteja, aqui na igreja ou assistindo pela internet, Jesus diz hoje para você, como disse aquele homem, porque aquele homem nos representa hoje. Ele diz: em verdade te digo, você vai estar comigo aonde? No paraíso. No paraíso. Aquela mensagem é para você. Aquelas palavras de Lucas 23, 43 não era só para o ladrão, era para você também. Era para você também. Era para nós. Era para nós. Mas não depende apenas de Jesus. Não depende apenas de Deus. Eu preciso querer mais do que qualquer coisa. Eu preciso desejar mais do que qualquer outro desejo. Eu preciso abraçar mais do que qualquer outra coisa dessa terra. Eu preciso olhar para a cruz e para Jesus e dizer assim: Senhor, nós merecemos tudo o que temos passado. O Senhor não merece. O Senhor é inocente. Nós não somos inocentes. Nós merecemos. E por esse motivo, me amparando no seu perdão, nós podemos dizer a Deus: Senhor, por favor, lembra-te de nós quando entrares no teu reino. E já está aqui a resposta de Deus para você. Está aqui. O radar do Espírito Santo está buscando os corações sinceros, os corações aflitos, os corações cansados dessa terra, os corações cansados da fantasia desse mundo. O radar do Espírito Santo está procurando os corações arrependidos. Arrependidos. Você gostaria de ser esta pessoa que o radar de Deus está procurando e que vai encontrar, ou que já encontrou? Eu quero fazer uma oração final. Eu quero encerrar com uma oração hoje. E este apelo vale tanto para amigos visitantes quanto para amigos da igreja. Esta oração final eu quero fazê-la para aqueles que desejam que Deus, mais do que tudo, nos ajude a ter um coração mais contrito, um coração mais sensível para ouvir e para sentir a presença de Deus, ouvir a voz do Espírito. Se você se sente como aquela pessoa que tem pouca sensibilidade, que tem ouvido pouco a voz de Deus, se você sente que precisa se derramar mais diante da cruz do Calvário, esta oração eu quero fazer por você. Se você sente que precisa olhar para o céu com mais paixão e adquirir maior percepção espiritual das coisas, esta oração eu quero fazer para você. É para você. Quem é você? Quem é? Quem gostaria que eu fizesse essa oração por você? Fique em pé.
Feche os olhos e vamos falar com Ele. Querido Deus, obrigado, Pai querido, por nunca ter desistido da gente. Obrigado, Senhor, por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com a gente. Às vezes ficamos tão presos às coisas da terra, iludidos com os sonhos terrenos, e essas coisas trazem tanta aflição, tanto desespero, tanto medo, tanta insegurança. E o Senhor está aí bem perto, oferecendo paz, oferecendo serenidade. Ó Senhor, nos ajude a ter um coração espiritual e não terreno. Nos ajude a ter uma consciência voltada para o que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Nos ajude a ter olhos que contemplem a glória do céu e não as glórias da terra. Nos ajuda, Senhor, transforma a nossa vida. Nos ajuda a ter a sensibilidade que aquele homem teve aquele dia lá na cruz do seu lado. Nos ajude a ter essa sensibilidade de perceber a nossa miséria e o quanto somos dependentes de um grande Salvador que és Tu. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Nos perdoa pelos erros e pecados cometidos e purifica-nos com Teu sangue inocente. Justifica-nos com o Teu caráter perfeito, a Tua obediência perfeita, e mantenha escrito no livro do céu o nosso nome, porque a nossa vida não é nossa, não é mais nossa, é Tua, Senhor, é somente Tua. Neste domingo, Senhor, teremos batismo aqui na igreja, e sabemos que tem algumas pessoas que ainda estão em luta, estão tentando se desvencilhar dos obstáculos, dos problemas. Ajuda essas pessoas, Senhor, a se libertarem. Ajuda, Senhor, essas pessoas para que elas consigam seguir os Teus passos livremente. Livremente. E é para a Tua honra e glória que nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos como um troféu de vitória. No nome do poderoso Jesus Cristo é que suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã às 19h15. Aos amigos que estão assistindo pela internet, um abraço para vocês. Amanhã às 19h15 estaremos de volta, e vocês, por favor, compartilhem com os seus amigos e nas suas redes sociais também, ok? Um abraço a todos, até mais.